Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia lá, está no seu boletim. Semana passada eu não terminei esse conteúdo, quero terminar hoje pela manhã, sobre as riquezas do cristão em Cristo, as riquezas da herança em Cristo, herança. A Veja solta essa semana um documentário escrito sobre o país menos corrupto do mundo, Nova Zelândia. Lá do outro lado, do lado do mundo, Nova Zelândia. Um país onde basicamente se tem de tudo. Tem até esgoto tratável nas áreas rurais. Mas é importante lembrar que a Nova Zelândia cabe em Goiás 4 vezes, é só isso, ok? Importante lembrar, né? Porque você não pode padronizar um país com milhões de pessoas e um país com 170 milhões de pessoas com as suas deficiências e as suas estruturas como o Brasil. Não obstante, não tirando isso à parte, quem não gostaria de ter tudo bonito, tudo organizado, tudo estruturado, tudo limpo, tudo... Então assim, não fique pensando que isso vai acontecer nesse planeta aqui e agora. Vai acontecer numa herança futura àqueles que pertencem a Cristo. Eu queria dizer também assim, então tome cuidado para você ler jornal. Tome cuidado para você ler as magazines do país. Tome bastante cuidado para você não ser dominado e deixar ser influenciado. Não obstante, você precisa de equilíbrio com a passividade, porque podemos ser passivos e não nos posicionarmos. E ao mesmo tempo podemos ser totalmente influenciados, dominados pelo conteúdo, a ponto de que nós achamos que nossa esperança está no governante e nas condições melhores desse mundo. E não sei se você sabe, o maior índice de suicídio do planeta está no Trópico Norte, onde basicamente tem tudo. Por quê? Porque se você tiver tudo e você não tem Cristo, você não tem nada. Volto a repetir, se você tiver tudo e você não tiver Cristo, você não tem nada. Porque a vida começa por dentro. Eu conheço amigos, conhecidos, que migraram para os Estados Unidos, assim, chegando lá, eles vivem fazendo as mesmas besteiras que faziam no Brasil. Por quê? Porque por dentro não está mudado. Me lembro do pessoal que ia para o Japão. Aprontava no Japão as mesmas coisas, porque quando por dentro está mudado, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Herança. Se você estava domingo passado, você ouviu, deixe-me recapitular. Vamos ler o texto, versículos 1, de 11 a 14. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Temos uma promessa. A Bíblia é um livro de promessas. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, diz Romanos 4, 28, 21, porque Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Devemos guardar firmes a nossa confissão da esperança, porque Deus é fiel, diz Hebreus capítulo 10, versículo 23. Deus promete para nós uma herança, olha o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então, número 1, nós temos aí a base da nossa herança. Quem é a base da nossa herança? A base da nossa herança é Jesus Cristo, é Ele, é nele. Foi por causa da morte de Cristo, da sua ressurreição, da sua vinda ao mundo, que hoje pela manhã vamos participar da ceia do Senhor. Foi por causa dele, e é nele que nós fomos feitos herança. Em outras palavras, herança significa arrancar a cabeça desse mundo, para nós pensarmos no que nós vamos ter e ser na eternidade. O que é isso na prática? Na prática é o seguinte: quando nós temos convicção da nossa herança em Cristo, não há lugar para ansiedade.
Estava lendo ontem Jeremias capítulo 10, que não cabe ao homem tentar dirigir o seu futuro, não cabe ao homem, não é a responsabilidade dele, porque nós não sabemos de nada. Vejo aqui a nossa igreja crescendo com filhos pequenos, outros filhos que vão nascer. Presta atenção, os seus filhos são do Senhor, são herança do Senhor. Você tem que saber como educá-lo melhor, não para ele ficar bem, mas para a glória do Senhor, para que Cristo seja formado nele. Os nossos casamentos hoje aqui representados significa o seguinte, que nós vamos buscar ter famílias do ponto de vista cristão, para que nós, com essa visão cristã, possamos prosperar o reino do Senhor, porque casamento faz parte do plano de Deus, como você vai ver hoje à noite, na segunda parte da mensagem sobre Jesus e o divórcio. Ok? Nós temos muitos conflitos, nós temos conflito de saúde, nós temos perdas, nós temos problemas interpessoais, relacionais que nós não queríamos ter, mas isso é a presença do pecado. Mas não tem nenhum problema que nós estejamos passando hoje agora, que não terá solução no futuro, ok? Porque sabemos que nem morte, nem vida, nem nada pode separar-nos do amor do Senhor. Não encare os seus problemas e suas lutas como se Deus tivesse te abandonado, porque você é filho de Deus amado. 1 João capítulo 3. As desgraças que aconteceram na sua vida, não as encare como um problema e levando com uma amargura no seu coração. Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu na minha vida? Deus estava reinando no seu trono quando a desgraça maior do planeta veio sobre seu filho amado, operacionalizado, vamos dizer assim, pelos seus algozes. Não é? O Cristo desce da cruz, os romanos o crucificaram sem pena. Não confunda o seu passado, e não deixe o seu passado ser a sua identidade. A sua identidade é Cristo, é nele fomos feitos herança. A mensagem da Bíblia é que o mundo não é aqui. O mundo que estamos esperando não é aqui. A nossa esperança não é aqui. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa esperança está ligada a essa vida, somos os mais infelizes do mundo. Aplicando, qualquer pessoa que coloca a sua esperança nesse mundo, se torna uma pessoa infeliz. Dias atrás eu falei como é que se acaba com a corrupção. É simples, é ficando contente. Para ficar contente você precisa ter Jesus. Para ficar contente você precisa abraçar a verdade de Jesus. Tudo que tenho, tudo que sou, vem dele. Essa é a base da nossa herança. Então, não existe herança futura, não existe nada na eternidade, não existe vida eterna, não existe morar com Deus, não existe céu e vida no céu sem Cristo. Não existe. Não é na religião, não é nas boas obras, porque não há salvação em nenhum outro, diz a Bíblia. E se você quer um texto da Bíblia para você memorizar todos os dias, Romanos 8, porque ele começa dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma. Não tem pecado, não tem falha, não tem tentativas de erro que nos jogue na lama. Não há nenhuma condenação, porque quem está em Cristo, eleito de Deus, predestinado por Deus, diz a Bíblia, tem Deus por você, por si. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem você, nem Satanás. E ele diz, vai citando, Deus por nós, Deus por nós, Deus por nós. Você já viu como a gente ora pouco nessas coisas? A gente deveria abrir a Bíblia, ler o texto e dizer assim, Senhor Deus, obrigado, porque esse texto da tua palavra diz que não há nenhuma condenação para mim. Para mim. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então eu estou em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque não há nenhuma condenação para mim. Louvado seja o Senhor. Obrigado porque o Senhor é por mim. Obrigado porque o Senhor é por mim. Obrigado porque o Senhor é o meu pastor. Eu estou aqui preocupado sobre o amanhã, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Obrigado porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, seguirão para mim.
Eu quero ouvir Deus, tem que ler a Bíblia. Quero ouvir Deus em voz alta, tem que ler a Bíblia em voz alta. É isso. A base clara mostra como aconteceu, de duas formas. Versículo 11 diz: predestinado segundo o seu propósito. A base que nos faz receber essa herança futura é porque fomos predestinados antes da fundação do mundo. Essa é uma verdade. Mas no presente somos chamados a crer. Somos chamados a crer. Efésios nos explica isso, nos mostra isso. A Bíblia nos chama ao arrependimento. Versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra do Evangelho, a verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Então Deus, preste atenção, nos predestinou antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Essa é a parte de Deus. Mas somos chamados individualmente a crer. E como é que se crê? Através da explanação e pregação da palavra da verdade, o Evangelho da salvação, que expõe para cada um a obra de Cristo, que se expõe para cada um o arrependimento. E somos chamados a crer nessa mensagem. Essa é a parte de Deus, essa é a parte do homem. 2 trilhos. A Bíblia diz que essa herança foi feita, planejada por Deus, mas que os homens são chamados a crer, de forma que quando esses trilhos saem, aparentemente eles estão carregando esse vagão em 2 pontas, mas a maneira que você vai enxergando, você os vê lá na frente, unidos. É isso, a parte de Deus e a nossa parte. Nós não temos que ficar, eu preguei uma mensagem aqui, está no site. Sim, e os detalhes da eleição, como é que foi feito, por que eu e por que não outro? Essas não são perguntas que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que todo o plano de Deus para a salvação foi obra de Deus, e que Deus chama a todos ao arrependimento. Quando Jesus mandou pregar o Evangelho, ele não diz assim: prega o Evangelho e fique aí correndo feito um doido para saber, tirando um tiquezinho para saber se o cara é eleito. Não, ele diz: você prega o Evangelho. Você prega o Evangelho da verdade de Deus. Você ora para que o Espírito de Deus possa operar esse Evangelho na vida das pessoas. Mas é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma obra sobrenatural, queridos. Uma obra sobrenatural. Uma das coisas que mais me alegra na minha vida pessoal, nem ministerial, mas pessoal, é saber que as pessoas entenderam o Evangelho de Jesus. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Então essa é a base da nossa herança. Segundo, a garantia ou a certeza da herança que temos em Cristo, versículos 13, a garantia. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, preste atenção, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que significa isso? A promessa da herança é confirmada em nós como? Pelo Espírito Santo que vive dentro da pessoa. Foi selado. Existe uma promessa de uma herança futura que Deus garante, certamente, porque deu o Espírito. E aqui é bem claro. Ninguém vai se converter a Jesus e depois ter o Espírito. A Bíblia não ensina isso. Romanos 8. Nós recebemos o Espírito no dia que cremos. Recebemos Ele como o selo dentro de nós. Ele é a pessoa que santifica. Ele é a pessoa que muda. Ele é a pessoa que transforma. É por meio dele que a vida cristã vai. Nós somos chamados a andar no Espírito, a viver no Espírito, a não minimizar o poder do Espírito. Uma outra versão diz apagar. Tudo é feito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus triuno dentro de nós, que faz você ter novos pensamentos, novos interesses, novos desejos. A conversão é uma obra do Espírito que usa a palavra da verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Essa palavra da verdade, o Espírito convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, leva ao arrependimento e mora dentro dela. É o selo dessa promessa. Essa é a garantia.
Você diz assim: como a minha vida mudou. Um dos maiores problemas em relação ao Espírito Santo é porque atrela o Espírito Santo somente a dons, os dons também. Porque quando você recebeu Jesus como Salvador, você recebe dons e capacitações de Deus, carisma, tá, do grego, a graça de Deus para servir o corpo. Essa é uma parte mas fundamentalmente, o Espírito Santo mora dentro de você para transformar você em Jesus Cristo. Com o seu jeitão, com a sua personalidade, de forma que as pessoas olham para você e vai vendo Jesus. E o Espírito Santo, no meio das provações, te consola, te conforta, te anima, te encoraja. É o Espírito Santo que vai guiando a sua vida e usando a sua vida para alcançar os objetivos de Deus. Essa é a ação do Espírito Santo na história. Fosse selados. Romanos 8:29 diz assim: vós, porém, não estáis